Fala pessoal, hoje a gente está trazendo aqui mais um caso que interessa muito dos investidores que estão buscando alto retorno na bolsa, que é o caso da Vivio, tá? Começando aqui já com um resumo executivo, né, dando um overview geral na nossa análise. Vou pular alguns parágrafos aqui, tá, para a gente ir mais direto ao ponto. A Vivio tem um ecossistema integrado de soluções de saúde, tá? Essa estratégia aqui ampliou bastante o mercado endereçável da companhia, aumentou sua relevância operacional, mas também trouxe aqui uma alta complexidade de execução, forte consumo de capital e aumento expressivo do endividamento após um ciclo intenso de aquisições que ela fez aqui entre 2018 e 2023. Tá? Do ponto de vista operacional, a companhia apresentou crescimento relevante de receita nos últimos anos, mas com deterioração de margens e geração de caixa insuficiente para sustentar a estrutura de capital. Tá? Em 2024, ela teve um marco aqui que foi um prejuízo bem expressivo de 1,4 bilhão. Tá? Decorrente aqui principalmente de itens não recorrentes, tá? Enquanto 25 já começa a ter um resultado um pouco mais positivo, mas também influenciado aqui por eventos extraordinários, tá? Com o impacto do ICMS de FAO que a gente vai ver mais pra frente. Financeiramente eles estão no estágio crítico, tá? De desalavancagem, com uma dívida líquida ampliada, que a gente vai ver esse conceito aqui mais pra frente, de 6 vezes o EBITDA ajustado, tá? Com vencimentos concentrados aqui neste ano e nos próximos, tá? Em 26, 27 e 28. Exigindo aqui uma renegociação de dívida bem sucedida nessas obrigações. Tá? Geração de caixa operacional vem tendo uma recuperação, mas ainda é insuficiente para absorver despesas financeiras elevadas e amortizações relevantes no curto prazo. Tá? Então ela vai realmente precisar lidar com os credores aqui ou fazer um aporte de capital relevante para conseguir enfrentar esse cenário. Sob a ótica de valuation, a gente olhou os múltiplos aqui, EV, EBITDA e preço sobre valor patrimonial, podem sugerir aparente desconto, porém essa leitura exige cautela, tá? Uma vez que o balanço possui volume elevado de intangíveis e ágio de aquisições que ela realizou, tá? Sensíveis a eventuais novos impairments. Esses ajustes que a gente vai fazer e vai explicar mais para frente, eles reduzem bastante aqui a percepção de sobreavaliação que esses indicadores de múltiplos passam, tá? Então, em síntese, aqui a Vivio representa um caso assimétrico de investimento, tá? No qual a potencial de valorização depende da execução operacional consistente, melhora estrutural de geração de caixa e sucesso no refinanciamento da dívida. Tá? Em contrapartida, falha nesses pontos podem resultar em diluição relevante ou evento de estresse financeiro. Tá bom, vamos ver o que isso significa com mais detalhes agora, entrando direto na análise completa. Primeiro, a descrição da companhia. Tá, fundada em 96 pelo Carlos Mafra, tá, em Goiás, perdão. Iniciou atividades em exportação, importação, distribuição e comércio atacadista de medicamentos, insumos farmacêuticos e outros. Em 2013 mudou a sede para Ribeirão Preto. Em 2017 adquiriu a Tecnocode, uma distribuidora de vacinas, entrou no segmento. Em 2018 adquiriu a Kremer, fornecedor e fabricante de produtos de primeiro socorro, cirurgia, tratamento e higiene. Em 2019 e 2023 realizou muitas e muitas outras aquisições, como a gente vai ver mais à frente. Em 2021 abriu o capital na B3. Tá? O que são os negócios da Vivio aqui, olhando para o quadro 2, então. Negócio da Vivio. Atua no mercado de distribuição de materiais e medicamentos médico-hospitalares com cadeias de suprimento complexas, tá? Onde sua atuação busca simplificar as soluções para seus clientes e fornecedores, adotando a estratégia One Stop Shop, tá? Onde eles só vão precisar ter um fornecedor, que seria, no caso, a Vivio. Quais são os negócios, então? Distribuição de produtos para hospitais e clínicas, tá? Que representa aqui 54% do lucro bruto em 2024. Distribuição para laboratórios e vacinas, 11% do lucro bruto em 2024. E distribuição para varejo, 21% em 2024. Também tem outros segmentos aqui, serviços de gestão de materiais e medicamentos através da Heroflog, 14% do lucro bruto. E também está dentro aqui da distribuição, né? Mas como se fosse uma integração vertical, a fabricação de materiais médicos hospitalares, tá? Por exemplo, a Kremer e outras indústrias que ela tem dentro da seu CNPJ, que não está nessa separação aqui, né? Mas está dentro desses segmentos aqui. Ela atende varejo, com essa indústria atende também hospitais, clínicas, laboratórios. Essa divisão, então, a gente pode separar em segmentos operacionais os seguintes: materiais, tá? Medicamentos e outros. Tá? Outros vai ser mais aqui serviços e logística. Materiais são materiais, medicamentos são remédios. Né? Materiais, então, ela faz distribuição e fabricação, cirúrgico, diagnóstico, esterilização, entre outros. Medicamentos, ela faz só distribuição, não produz medicamentos. Tá? Medicamentos analgésicos, antibióticos, anestésicos, vacinas
E outros incluem aqui os serviços, logística, operações específicas como terapia de nutrição e outros. Tá? Em resumo, aqui, só para a gente entender o que é o seguinte, o que a gente quer dizer quando fala de distribuição. Distribuição quer dizer que ela compra materiais e medicamentos de fornecedores terceiros, tem estoques próprios, tá? Faz a gestão de estoques, faz a logística, entrega e vende isso para os consumidores finais, que são aquele mercado institucional que a gente falou, hospitais, clínicas, laboratórios e até para o varejo, que não é institucional. E governo também não está aqui, mas também não atua nesse ramo. Bom, passando aqui, vamos entender com um pouquinho mais de detalhe o que é cada uma dessas vertentes aqui. Então, distribuição de produtos para a saúde, que é o core histórico da companhia, tá? Como a gente viu, ele representa boa parte do lucro bruto da companhia e, de longe, que é a maior parte da receita. Ela faz, então, distribuição de medicamentos hospitalares, distribuição de materiais médicos hospitalares descartáveis, atendimento a hospitais, clínicas, laboratórios, operadores de saúde, home care, setor público, atuação nacional com frota própria e estrutura logística integrada, forte participação no mercado non-retail, que quer dizer mercado institucional, tá? Tem hospitais, clínicas, etc. Faz distribuição também para laboratórios, diagnósticos e vacinas, distribuição de insumos laboratoriais, reagentes e produtos pré-analíticos, distribuição exclusiva de reagentes e suporte técnico para laboratórios, distribuição e gestão de vacinas para o mercado privado, atendimento ao mercado altamente fragmentado, tá? Existem muitos laboratórios e muitas clínicas Brasil afora. Aqui a outra vertente é a fabricação e indústria para produtos de saúde e higiene. Produtos de curativos, algodão, gás, ataduras e itens hospitalares, produtos de higiene pessoal como lenços, toalhas umedecidas, produção tanto para marcas próprias quanto terceiros, que é como se fosse o white label, né? Uma outra marca coloca a estampa deles no produto produzido pelas indústrias da Vivio. Tá? Aqui é o foco em escala, certificação de qualidade e eficiência industrial. Tá? Quarto segmento de negócio aqui, logística especializada em saúde, que é a HealthLog. Tá? Aqui faz armazenagem e transporte especializado de produtos médicos e farmacêuticos, operações end-to-end para indústrias e prestadores de serviços em saúde, logística com controle de temperatura, rastreabilidade e capilaridade nacional. Tá? E por último aqui, um segmento de serviços, né, tá dentro do outros ali, que são serviços farmacêuticos e soluções clínicas, tá? Manipulação de soluções estéreis injetáveis, nutrição parental e interal, terapias oncológicas e antineoplásicas, serviços de unitarização, gestão de medicamentos, programas de suporte ao paciente, operações consolidadas sob a marca Insuma e Humania. Tá? A gente viu aqui que o grande negócio da Vivio é essas distribuições aqui para o mercado institucional, 1 e 2. Ela também tem a produção, que isso aqui vai tanto para o institucional também, quanto também para o varejo. E esses segmentos aqui são os outros, né, os serviços, né, de transporte e de atendimento ao paciente direto, que é serviços farmacêuticos e soluções clínicas. Passando aqui, como a gente sempre faz nas empresas, a gente gosta de entender o que é infraestrutura, o que são as fábricas, o que é o ativo fixo dessa companhia. Né? Então, você pôr aqui entre 1 e 2, 1 é o segmento de distribuição, tá? O segmento de distribuição, eles têm 33 centros de distribuição, ou operação logística em todo o Brasil, tá? Com uma área aí, bruta total de 142 mil metros quadrados, tá? Para armazenar os estoques aí, e fazer toda a gestão logística da companhia. Eles têm uma frota própria, tá? De 224 veículos, mas também contratam frete de terceiros aqui para realizar todas as atividades. Tá bom? Quando a gente olha para o negócio de produção, aí tem diversas fábricas. Tá? Primeiro aqui, Kremer, né? A fábrica têxtil, né? A fábrica fica lá em Blumenau, produz aqui gases, ataduras, gessadas, campos operatórios, ataduras de crepom, etc. Tá? Tem uma capacidade de produção anual de 138 milhões de metros quadrados de tecido e 114 milhões de quilogramas de produtos de algodão hidrófilo. Tá? Outra fábrica aqui da Kremer é de adesivos, tá? Também em Blumenau. Produz aqui esparadrapos, fitas microporosas, curativos, etc. Capacidade de produção anual de 29 milhões de metros quadrados de fitas adesivas. Tá? E a última fábrica da Kremer aqui, são duas fábricas, na verdade, que produz produtos associados ao plástico, que atuam conjuntamente também com as fábricas em Blumenau, mas tem outra em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Os principais produtos aqui são equipamentos de infusão, sondas, catéteres, bisturis e coletores de secreção, aqui equipamentos usados no segmento médico, né? Outras fábricas aqui, a Neve, tá? Em Bragança Paulista, produz gases, campos operatórios, ataduras de crepom e máscaras, capacidade instalada de produção de 2,3 mil toneladas de tecido por ano, tá? Outra fábrica, Flexi Cotton,
Santa Maria da Imperatriz, Santa Catarina, produz hastes flexíveis, produtos de algodão hidrófilo para uso. Outra fábrica da Viso, em Água Branca, produz lenços umedecidos. Daí, por último aqui das fábricas, a FW, em Blumenau, produz lenços e toalhas umedecidas. E por último aqui a gente colocou as produções mais de serviços atrelados diretamente ao paciente, né? Onde ela tem esses sites de produção parental e interal aqui, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, tá? Enfim, vamos avançando. O que a gente quer dizer quando a gente fala de estratégia de ecossistema? Né? Então, primeiro vamos olhar o quadro 1. Em 2017, a Vivio, desde 2017, ela vem migrando como uma distribuidora líder do mercado aqui de medicamentos, no setor privado, principalmente para hospitais e clínicas, para um ecossistema completo de saúde por meio da diversificação horizontal de suas atividades e negócios, tá? Apresentando laboratórios e vacinas, varejo e serviços através das aquisições que ela vem realizando. Tá bom? O que isso traz para a companhia? Né? Por que ela gastou tanto dinheiro aqui, como a gente vai ver, com essas aquisições, ampliou seu portfólio de produtos e passou a atender a novos tipos de clientes, como os laboratórios e vacinas. Primeiro, claro, um mercado endereçável. A companhia possui acesso a um mercado muito mais amplo, dando mais serviços, e também passa a poder oferecer aqui um cross-sell, né? Oferecer produtos, por exemplo, que ela, em vez de um cliente comprar, que já compra medicamentos deles, comprar por exemplo, gases ali, curativos de outra marca, ela pode comprar da própria marca da Vivio. Ela passa a oferecer esse pacote completo. Outro ponto aqui é uma resiliência, né, com diversificação de produtos e serviços. Diversificação, atuação em diferentes vertentes, segmentos, mostrou-se uma estratégia vencedora em diversos momentos, como por exemplo na pandemia Covid, forte performance de vendas de EPI, equipamentos de proteção, né, e vacinas compensou a queda de vendas de outros materiais. Tá? Então aqui resiliência com diversificação, ampliação do mercado endereçável com cross-sell. Tá bom? Essas são as vantagens de ser um ecossistema. Vamos avançando? Então, o que a Vivio fez? Né? Como a gente já falou, ela adquiriu diversas empresas. Aqui um pouco do histórico, né? Dessas aquisições, Tecnocode lá, distribuidora de vacinas em 2017, a Kremer, a grande indústria aqui da companhia, em 2018. Em 2019, aqui até 2023, teve todas essas diversas aquisições, aqui tá, mais fábricas, mais serviços, outras empresas de distribuição aqui, empresas de logística que ela foi adquirindo, tá? Vamos ver um pouquinho mais de detalhe, tá? Aqui tem um histórico, a gente não vai passar com calma aqui, mas tem mais ou menos o que cada empresa faz, tá? Então, grandes aquisições aqui, a gente já falou da Kremer, né? Indústria, Flexocotton, outra indústria, da Visio FW, outra indústria, Cirúrgica Mafra, aqui já é mais uma empresa que atua num setor muito, que já atuava nesse setor, né, que a companhia atua, e ela fez essa aquisição para que adquirir um concorrente, tá? Que também PHD, empresa também que atuava na distribuição de produtos hospitalares, ProPharma Specialty fazia a mesma coisa, tá? Também adquiriu e, digamos, absorveu um cliente, aumentou o tamanho da companhia, né, de outra indústria, tá bom? Bom, vamos passando aqui. Aqui de novo, o que é cada uma das aquisições, né? O que elas trouxeram de receita anual e de EBITDA, tá? Aqui, contas da companhia, tá? Teve um total aqui, uma injeção de mais ou menos 3 bilhões de novas receitas, com mais ou menos 300 milhões de EBITDA anual, tá? Dessas aquisições, sem contar os que estão disponíveis aqui. Vamos entender agora um pouco do setor. Primeiro, o mercado farmacêutico. Tá? A gente fez uma análise bem rápida aqui, então vamos dar uma olhadinha nela. O mercado total farmacêutico no Brasil é de 255 bilhões de reais, tá? Em 2024, com crescimento histórico aí acima de 10% ao ano. Tá? Então, é um mercado que cresce muito, mercado interessante de estar atuando. Divide-se em varejo e institucional e outros. Tá? A companhia atua principalmente no institucional, como a gente falou, sendo que o varejo aqui, varejo aqui quem atende é mais Drogazil, Droga Raia, Profarma, tá bom? Mas varejo aqui é um mercado que representa 158 bilhões, tá? E o institucional representa 84 bilhões, tá? Em 2024. Dentro do mercado institucional tem submercados, tá? Existe o mercado público, o mercado de hospitais privados, o mercado de clínicas, o mercado de planos de seguradoras,
O mercado público responde a 39 bilhões, está em 2024, de demanda. E os mercados privados, né, que são todos os outros, representam cerca de 80% da venda que é feita via distribuidores. Tá? O que isso quer dizer? Vamos olhar para esse quadro aqui. Ó. Quando a gente olha para o mercado venda direta quer dizer o fornecedor vendendo direto para o consumidor. Tá? Quando a gente vem na via distribuição, é quando se usa a estrutura da Vivio para fazer essa venda. Tá? Ou seja, a Vivio faz estoque, compra, faz estoque, faz a logística e entrega para o cliente final, em vez do fornecedor fazer toda essa atividade. Quando a gente olha para a venda direta, atua muito mais no setor público. Né? Então, quando o fornecedor vende, ele vende mais para o setor público. Mas quando faz venda via distribuição, isso atua muito mais no setor privado. Tá? Aqui 80%. Tá? Então, o mercado que a Vivi atua, esse daqui, de distribuição, para ela, é muito mais privado do que público. Tá bom? E por último, aqui nesse quadro 1, o mercado institucional via distribuição vem apresentando um crescimento acelerado também. Ali respondia aqui por 32 bilhões de demanda em 21 e subiu para 50 bilhões de demanda em 2024. Tá bom? Que é esses números aqui. Tá bom? Crescimento aí anual de 16%. Tá bom? Crescimento bem relevante. Como a gente falou, acima de 10% ao ano. Então é por isso também a demanda, a receita da Vivo vem crescendo tanto. Quais são as tendências do mercado? Tá? Então, alavanca de crescimento no mercado brasileiro. Crescimento populacional, tá? Aumento da expectativa de vida das pessoas, expansão no acesso à assistência médica, a expansão da disponibilidade de tratamentos genéricos com queda de patentes, tá? E envelhecimento da população. Também são fatores que influenciam aqui toda essa aceleração aqui de demanda. Outras coisas, investimentos na indústria para desenvolvimento de novos medicamentos, tá? Que vão trazendo aí novos produtos para o mercado e aumentando aqui a demanda total. E medicamentos biológicos, biotecnologia, que também tende aqui a ganhar cada vez mais espaço e atrair mais demanda ainda para o setor. Tá bom? Vamos passar agora e analisar um pouco melhor o mercado de distribuição, tá? Que é justamente o mercado próprio da Vivio. Tá? Um pouco mais detalhado do que o mercado de farmacêutico ali, como a gente viu. Resumo do mercado. Então vamos lá. Separação entre dois subsetores, tá? Distribuição de medicamentos e vacinas e distribuição de materiais, como a gente falou. Medicamento de um lado, né? E do outro lado, materiais. A distribuição de medicamentos e vacinas utiliza amplamente modal aéreo, tá? Para entrega e exige controle de temperatura, armazenagem e transporte. Já a distribuição de materiais e equipamentos utiliza modal mais terrestre, dados maiores volumes e menor valor agregado por peso ali, por volume. Na distribuição de medicamentos e vacinas, a promoção dos produtos fica a cargo de produtores, tá? Enquanto na distribuição de materiais e equipamentos, distribuidores também atuam na promoção técnica dos produtos. Tá bom? Quais são as tendências de mercado aqui? A entrega via distribuidor vem ganhando espaço devido à demanda do mercado, por minimização de estoques e liberação de capital de giro. Tá? Então, é que a gente falou, quando a Vivio faz a distribuição, ela mantém o estoque e ela faz a entrega. Então, quer dizer que gestão de estoque e capital de giro, que é manter esses materiais dentro do estoque antes da venda, fica a cargo da Vivio. Tá? Isso até que cria uma pressão aqui no balanço da Vivio, como a gente vai ver mais pra frente. Também aqui, envelhecimento da população, né? E movimento de consolidação no mercado para ganhos de eficiência operacional. Tá? Vamos olhar um pouquinho para o gráfico aqui. Aqui a gente já deu uma olhada aqui nesse gráfico, a gente viu aqui que no Brasil como um todo, né, quando a gente olha aqui para a distribuição de produtos, cerca de 40% do total, né, é feita via direta, aqui público-privado, tá? E 60% é feita via distribuição. Quando a gente olha para a instituição pública, a maior parte é feito via direta, mas quando a gente olha para os privados, uma parte maior aqui é feita via distribuição. Tá bom? E aqui para ter ideia do número de instituições, né? A gente olha para instituições públicas são 6 mil, a gente olha para hospitais privados são 5 mil, a gente olha para clínicas, vai aumentando aqui o tamanho, fica um mercado bastante maior, com um número muito grande de clientes. Tá bom? Agora finalmente vamos ver o que são as fortalezas e fraquezas dessa companhia. Tá? Tendo analisado aqui já onde ela atua, quais são os seus produtos e entendido quais são os seus ativos e o setor de atuação onde ela está.
e suas perspectivas. Bom, fortalezas. Primeiro, ela é uma fornecedora com característica de one-stop shop, tá? Que é uma diferenciação assim, aqui grande. Então quer dizer que seus clientes não precisam ter vários fornecedores ou distribuidores, eles podem simplesmente chegar para a Vivo e ter um amplo portfólio de produtos, se não todos que eles precisam, tá bom? Em um mercado que é bastante fragmentado, né, que tem muitos tipos de fornecedores e tem uma logística bastante complexa, tá? Que fortalece aqui a atratividade da companhia como potencial fornecedora para seus clientes, facilitando também cross-sell, dela vender não só um produto para um cliente, mas vender toda a gama de produtos que esse cliente precisa, tá bom? Ela atua como um ecossistema de soluções que traz diversificação de produtos, tá? Amplo mercado de atuação endereçável e possibilidade de capturar sinergias logísticas e operacionais, tá? Outra fortaleza, a infraestrutura logística da companhia já é robusta, tá? Permitindo alcance nacional com nível de qualidade. Próximo item é a integração vertical nos mercados de materiais de saúde e higiênicos, tá? Então ela vai desde a indústria até a entrega ao cliente final. É um ecossistema difícil de replicar, tá? E alinhado às ineficiências reais do sistema de saúde. Tá? Então é uma empresa que faz sentido existir. Atua no setor de saúde, que vem apresentando um crescimento robusto historicamente, tá? E possui perspectivas futuras promissoras com a tendência de envelhecimento da população e aumento dos gastos com saúde. Então, outro ponto interessante. A gente vai ver mais pra frente aqui o EV/EBITDA ajustado da companhia está abaixo de 7 vezes, que também parece indicar aqui que é uma companhia que está numa situação, por mais que tenha um endividamento elevado, ainda assim o enterprise value dela está num patamar razoável. E, por último, aqui a lucratividade e distribuição de dividendos histórica, que a gente viu em 21, 22 e 23, representa um patamar de yield atrativo para a cotação atual. O que isso quer dizer? A cotação caiu muito. Então, quer dizer, se ela voltar para aquele nível de lucratividade e de distribuição histórica, seria um yield muito relevante olhando para a cotação atual, tá? Que chama a nossa atenção aqui, e de muitos investidores. Bom, passando agora para as fraquezas, tá? Primeiro, grande parte do negócio tem companhia atacada ao varejo de produtos médicos, tá? Então, segmento de negócio que a gente considera pouco sujeitos a vantagens competitivas, tá? E poder de mercado, e estão sujeitos a uma alta competição, tá bom? Próximo item, ausência de dono, tá? Uma vez que a companhia é controlada por fundos de investimento. Esse é um fator que a gente gosta muito de, nas empresas, de ter um dono, né? Uma pessoa que é um grupo familiar ali que atua como um gestor final, né? Como o último cara que decide, e a gente gosta menos quando essa figura é um fundo de investimento, tá? Ou uma outra companhia, tá bom? Isso faz com que a gente caia mais num possível corporativismo ali, e menos com uma visão de dono dessa pessoa que é o dono, né? Enfim, vamos passando aqui. O modelo de negócio exige capital de giro elevado, tá? Como a gente falou, ela faz a compra de medicamentos e materiais para realizar logística e posterior revenda, tá bom? O ecossistema tem grande complexidade de execução, né? A Vivo é um monstro, né? 10 bilhões de receita a mais, e depende de disciplina gerencial para absorver sinergias e eficiências, tá bom? A companhia tem forte necessidade de referenciamento dos seus vencimentos, já em 26, tá? Isso é um ponto bem relevante, tá? Tem muitos vencimentos já em 26 e continua a mesma pressão em 27 e 28, tá? Então, essa é uma questão aqui que, como ela se desenrolar, vai decidir muito sobre o que vai acontecer com essa companhia, com a ação dela. A geração de caixa vem sendo insuficiente para fazer frente aos compromissos financeiros da companhia, tá? Como a gente vai ver no fluxo de caixa mais para frente. E a companhia tem um reporte cheio de itens não recorrentes, tá? Não esperados em 2024, dando prejuízo de 1,4 bilhão, trazendo incerteza aqui sobre a adoção de boas práticas no reporte de resultados anteriores, tá? O que a gente quer dizer? Até 22, acho que eles estão apresentando ainda lucro, né? De 23, se eu não me engano, já virou, mas em 24 veio uma bomba, né? Que o resultado foi absurdamente negativo, né? 1,4 bilhão de prejuízo para uma empresa que hoje vale, ou já valia ali na época, sei lá, bem menos de 1 bilhão, né? Então, ter um prejuízo tão grande foi um fator muito impressionante, né? Que levantou dúvidas aí sobre
essa capacidade aí da administração de fazer uma gestão mais suave, né, de não surpreender o acionista aí com uma porrada de prejuízo do nada. Tá bom? Passando para o próximo item, o preço sobre valor patrimonial ajustado está acima de 1,3 vezes. Tá? A gente vai ver o que a gente quer dizer com isso, qual ajuste que a gente fez aqui nessa métrica. E por último, medidas adotadas pela companhia para retornar à lucratividade ainda não demonstram ser suficientes para lidar com o tamanho do endividamento e vencimentos próximos. Tá bom? Por mais que ela esteja melhorando, essa melhora ainda está marginal aqui para lidar com todos os compromissos que a companhia tem. Tá bom? Vamos passando. Agora a gente vai dar uma olhadinha rápida aqui na governança e administração. Tá? Como a gente falou, a companhia, olhando primeiro o quadro 1, estrutura de controle, tá? A companhia é controlada pela DNA Capital, tá? Uma gestora de fundo de investimento. Ela está no novo mercado, tá? O conselho decide pela definição de estratégia, aprovação de aquisições relevantes e supervisão da gestão. Há um acordo de acionistas que traz estabilidade e coordenação entre os controladores, mas limita a possibilidade de influência de outros investidores na companhia. Tá bom? O conselho é composto de 3 a 7 membros, sendo 2 independentes. Ela tem conselho fiscal, comitê de auditoria e estratégia de pessoas. Os riscos nessa governança que são decisões de alocação de capital sob ótimas e diluição recorrente. Tá bom? Olhando agora para a diretoria executiva, em 16 de janeiro de 26, ou seja, bem recente, o senhor André Clark Juliano assumiu como CEO, tá? Executivo experiente com passagem pela Siemens e Acciona. O foco da diretoria da Viveo, imagino que vai continuar o mesmo, tá? Desde 2024 tem sido gerar caixa e reduzir a alavancagem, conquistar a eficiência operacional, aqui observando sinergias das aquisições ou outras eficiências, focar em contratos e projetos que possuem ROIC mais alto, então ser mais seletivo com clientes, gerir estoques e fretes de forma mais eficiente, ou seja, também nessa linha de eficiência operacional, e simplificar e implantar e utilizar sistemas que permitam visibilidade e qualidade dos principais indicadores operacionais financeiros. Tá bom? Então, como a gente está vendo, a companhia está tentando ter esse turnaround. Né? Todas essas prioridades aqui estão alinhadas com esse conceito. Outras considerações que a gente achou relevante, tá bom? E aqui a gente até grifou porque é muito relevante. O conselho pode aumentar o capital em até cerca de 1,3 bilhão de ações, tá? Hoje, a Viveo tem 323 milhões de ações, quer dizer que eles podem multiplicar por 4 a base acionária da companhia, tá? Então, fazer que os acionistas, que todas as ações atuais, incluindo os controladores, passem a valer 1/4 da participação na companhia, tá? Se eles emitirem todas as ações. Então, isso é uma possibilidade de diluição muito grande, tá bom? E observação, isso porque essa emissão de ações pode ser usada tanto para novas aquisições quanto para reforçar a estrutura de capital, tá? Que hoje está fragilizada. Tá? Hoje ainda a companhia não tem falado em injetar mais capital, mas como a gente vai ver, eles estão com muita pressão de vencimento de dívida no curto prazo e pode ser que a solução para isso seja tanto o refinanciamento quanto uma injeção de recursos para que traga mais conforto também para os credores. Então, acho que essa situação pelo menos está melhorando com essa injeção de capital. Outro ponto aqui que vale notar é que pode ocorrer emissão de novas ações ou títulos conversíveis em ações sem direito de preferência dos acionistas atuais, dependendo de alguns critérios. Então são pontos que chamam a nossa atenção aqui na governança dessa empresa. Vamos passando agora olhando para a ação especificamente. Quantidade de ações e capitalização. Tá, então, como a gente falou, tem 322,8 milhões ações da Viveo, tá listado no novo mercado, 40,4% estão em posse do grupo de controle associado à gestora da DNA Capital, tá bom? A capitalização de mercado então fica aproximadamente 450 milhões de reais, ao preço de 1,40 por ação, tá? Que é o preço aproximado aí que fechou ontem. E a base acionária está mais ou menos essa aqui. Então, fundos da DNA Capital, que é o acionista de referência aqui, um fundo de investimento, tem 37%. Outros do grupo de controle tem 1%. Tesouraria está com 2%. Aí tem outros fundos de investimento aqui, Perea Capital com 10%, Dynamo com 9%, GIC com 8,7% e cerca de 32% está no Free Float, tá bom? Aqui a gente deixou um typo. Direitos da ação ordinária, tá? Direito de receber dividendos mínimos de 30% do lucro líquido ajustado, tá? Uma boa
um pouco melhor aí que o mínimo legal, né, que são os 25%. Tem direito de tag along, tá? Se for feita uma oferta de aquisição de controle, ele tem, qualquer acionista tem direito de ser incluído, tá? Em condições de igualdade com o controlador, tá bom? Direito de padrão aqui, mas fundamental de ter em todas as ações. Eventuais disputas societárias devem ser decididas em arbitragem, tá bom? Passando por item 3, yield histórica, política de dividendos. Aqui a gente dá uma olhadinha no quanto foi distribuído, né? Quando a empresa foi listada aqui, ela teve distribuições razoáveis, né? Se a gente olhar para a cotação de hoje, 1,40, uma empresa que distribuía 40 centavos, a gente está falando de um yield bem legal, 27 centavos no ano seguinte também, um yield bem bacana, 13 centavos também, um yield que seria bacana olhando para a cotação atual. Quando a gente olha para a cotação da época, já não são yields tão relevantes, tá? Esse aqui a gente, enfim, acabou não ficando um número legal aqui. Mas já eram yields aqui que beiravam aqui menos de 3%, então não estava tão interessante assim, tá bom? Já em 24 não houve distribuição, 25 também não houve distribuição, a tendência não é ter, né, porque a companhia está com dificuldade de performar lucro, e a perspectiva aqui é que continue zero nos próximos períodos, tá? Considerando a posição de vencimentos de dívida e a necessidade de desalavancagem, tá bom? Agora vamos dar uma olhada na cotação histórica, tá? Então a gente pegou a Vivio, né, que está em azul, pegou a Profarma, tá? Em vermelho, a Blau Farmacêutica em amarelo e a Ipera em verde aqui, tá? Então olhando aqui, a Vivio de longe foi a que pior performou, né, olhando todas na base 100, né, desde o IPO da Vivio, né, de 10 de 8 de 21, Vivio caiu aqui praticamente 94%, tá bom? Foi a que pior performou, seguida aí pela Blau, Ipera também tá, digamos, performando mal, né? E a Profarma que teve uma melhor performance das quatro, tá? Só nos últimos 12 meses, até 21 de 1 de 26, a Vivio performou menos 24%, tá? Performance bem ruim também. Quando a gente olha para a liquidez, a gente fez um corte aqui, botou no máximo de 50 milhões, a gente vê que a Blau e a Vivio estão em patamares semelhantes de liquidez, né? A Vivio teve alguns períodos de maior interesse aqui, né? Acho que bem nos períodos de maior queda aqui da ação, né? A gente vê que ela teve mais liquidez. Essa liquidez caiu bastante aqui nos últimos anos, tem mostrado aí um pouco de perda de interesse dessa ação, tá bom? Quando a gente olha para a volatilidade, a Vivio também é mais volátil que os pares, tá? Todos os pares aqui estão em cerca de metade da volatilidade, a Vivio é cerca de 2 vezes a volatilidade de cada um, tá bom? Um pouco mais volátil, sendo Blau e Profarma um pouco mais volátil que Ipera, tá bom? Seguindo agora para a análise das demonstrações financeiras da companhia, para a gente entender melhor um pouquinho o que está acontecendo. A gente colocou aqui os anos de 2023 e 2024 e os 9 meses de 25 mais o último trimestre de 24, ou seja, olhando os últimos 12 meses disponíveis, tá bom? A gente colocou receita líquida, EBITDA ajustado, o crescimento dos dois, tá? Margem EBITDA ajustada, conforme reportado pela companhia, tá? Esse ajustado aqui. Lucro líquido, dívida líquida EBITDA, dívida líquida ampliada, tá? Que a gente inclui aqui os passivos de M&A, tá? Que são em tese dívida, e passivos de arrendamento, que também são em tese dívida. Essa dívida líquida ampliada sobre o EBITDA ajustado. Fluxo de caixa operacional menos investimentos, tá? Preço da ação, capitalização de mercado, patrimônio líquido, preço sobre valor patrimonial. A gente considerou aqui o ágio na aquisição e fez um patrimônio líquido ajustado por 100% do ágio, tá bom? E calculou aqui então esse preço sobre valor patrimonial ajustado pelo ágio. Também calculamos aqui o EV, dívida líquida ampliada mais capitalização, sobre o EBITDA ajustado, tá bom? O que a gente, olhando todos esses números aqui, o que a gente tem de comentários? Tá, primeiro, gradualmente a companhia tem recuperado o EBITDA, a gente vê aqui em 24 caiu bastante, tá? Caiu quase 300 milhões aqui de um ano para o outro. Ela tem começado a recuperar aqui em 25 já, tá bom? Teve aqui uma melhora gradual na margem EBITDA. O quarto trimestre de 24 é muito impactado, então os últimos 12 meses estão impactados ainda por esse efeito. Então, quando sair, se a gente fosse ver aqui os resultados,
trimestre a gente já vê que tá bem melhor já nos 3 trimestres de 25. Mas enfim, como considero o quarto TRI de 24 nos últimos 12 meses, a métrica ainda não está recuperando tanto assim, tá bom? Enfim, ela teve esse prejuízo aqui forte em 24, né? 1,4 bilhão de mais que isso de prejuízo. Em 25 já tem apresentado um pouco de melhora, né? Mas boa parte, quase toda essa melhora tem sido uma reversão de provisão que ela fez ali em 24. Então, basicamente, ela trocou um prejuízo computou prejuízo num ano para computar lucro no outro, tá? Dívida líquida ampliada, tá? A gente já comentou aqui, mas a gente basicamente considerou dívida com credores do M&A e passivo de arrendamento somado à dívida financeira, né? Empréstimos, financiamentos e debêntures. Essa dívida aqui ampliada, ela tem crescido, né, de cerca de 3 bilhões para 4 bilhões já, líquida, né, já desconsiderando caixa aqui de 800 milhões da companhia, e está representando aqui, dos últimos 12 meses, 6 vezes do EBITDA, tá bom? Nível de alavancagem bem alto, tá bom? Preço sobre valor patrimonial, a gente viu aqui que ela estava 1,37, né, quando ela estava valendo aqui um total de 4 bilhões e meio no final de 23. Aí a cotação dela caiu bastante para 600, passou a valer 700 milhões e hoje está valendo cerca de 450. Isso indica que poderia estar bem subavaliado quando a gente compara com o patrimônio líquido, né? Mas tem essa questão de que boa parte do ativo aqui são ágios na aquisição, né? Que quer dizer aqui que para a gente isso não é um bom ativo, tá bom? Isso serve para deduzir aí lucro tributável, então tem uma certa utilidade, tá bom? Não é 100% inútil, mas não é como se tivesse uma fábrica ali, né? Basicamente uma questão contábil, tá? Que ela pagou a mais numa aquisição e computou isso como ágio na aquisição. Bom, pagou a mais do que o patrimônio líquido da empresa que ela estava adquirindo. Enfim, fazendo esse ajuste, a gente acha, não é um ajuste que é a única maneira que faz sentido de analisar, mas é uma boa maneira, uma maneira interessante de analisar a companhia. Fazendo esse ajuste, a gente vê que o preço sobre o valor patrimônio ajustado ainda está aqui num patamar bem razoável, tá? 1,3 vezes. E por último aqui, esse EBITDA aqui, né, já considerando dívida ampliada e a capitalização atual, indica aqui uma possível subavaliação, tá? Com o índice beirando aqui 6,6 vezes. Bom, passando aqui para o ativo circulante, primeiro posição de caixa, né? Ela estava cerca de 1,1 bilhão aqui, tanto em 23 quanto em 24, considerando tanto caixa equivalentes quanto aplicações financeiras, tá bom? E caiu para 800 milhões aqui no 3T25. Tá? Então, a posição de caixa vem caindo. Contas a receber, a gente vê que também vem sendo enxugado, né? Teve uma queda aqui de cerca de 550 milhões, de 23 até 3T25. Racional aqui é que vem ocorrendo cessão de crédito a bancos, tá? Para tornar isso em caixa, né? Mas mesmo assim o caixa não foi mantido. E também outro efeito aqui é a racionalização do capital de giro, né? Que a companhia vem enxugando um pouquinho a base de clientes para manter ali os contratos e clientes que façam mais sentido em termos tanto de rentabilidade quanto em termos de custo de capital de giro para a companhia manter esse cliente, né? Os prazos, etc. Vale ressaltar aqui, no entanto, né, quando a gente olha para esse saldo aqui, o total de contas a receber é 2,35 bi, tá? Tem parte aqui que está no curto prazo, a gente vai ver que tem outra parte no longo. Desse total, 1,590 bi ainda está a vencer, o restante já está vencido, tá? Sendo 130 milhões já vencidos há mais de 361 dias, ou seja, mais de um ano, dos quais 126 milhões estão provisionados no balanço, tá bom? 1 bilhão, cerca de 1,1 bilhão desse total de recebíveis já está dado em garantias para dívidas, tá bom? A gente tem uma ideia aqui do que está em garantia. Passando aqui para estoques, que é outra grande conta relevante aqui, também vem caindo, acho que na mesma... caiu bastante, 23 para 24, né? E uma leve redução aqui até o 3T25. Em linha também, acho que também em linha com a estratégia de otimização de estoques, né? A companhia está tentando ser mais eficiente e precisar de menos capital de giro ao precisar de menos estoques, tá bom? Quando a gente compara aqui ativo circulante com passivo circulante, liquidez corrente está em cerca de 1,5 no 3T25, vindo aí de 1,84 e 1,95 em 2023 e 2024, tá bom?
que isso quer dizer aqui? O que é essa queda? Aqui tem esse enxugamento aqui de contas a receber, estoques que a gente falou, diminuição de caixa, mas basicamente isso aqui é resultado da aproximação de vencimento de dívidas, tá? Que as dívidas estão entrando aqui no curto prazo, no passivo circulante, que tem aumentado aí bastante o passivo circulante, mesmo com a estratégia de enxugar e melhorar os prazos de recebimento, etc., que a companhia está fazendo, tá? E também de consumo de caixa que as despesas financeiras têm feito aqui frente à geração de caixa operacional com juros elevados, tá? Vamos passar agora para o passivo circulante. Passivo circulante, primeira conta que a gente comenta aqui são os fornecedores. O saldo vem caindo nos últimos períodos, refletindo a redução dos estoques, tá bom? Caiu pouco aqui, aumentou em 24, mas teve uma queda relevante aqui de 24 para 3T25. Isso aqui se refere à compra de materiais para revenda, tá? Em matérias-primas que eles usam para industrialização. Cerca de 1.600 bi, né? Quase tudo é de fornecedores do mercado interno, tá? Então pouco ela importa aqui, de importar mesmo, né? Não de importância. É uma redução do saldo também de reverse factoring, né? Que reverse factoring é quando um fornecedor da companhia utiliza o crédito da Vivio para antecipar esse recebível, tá bom? A gente vê que esse saldo vem caindo bastante, tá? O que quer dizer que companhia, é um método da companhia financiar, é um método do seu fornecedor também se financiar, né? A companhia se financia com o fornecedor e o fornecedor, em vez de financiar a companhia, se financia com o banco, e no final quem está financiando a companhia é o banco e não o fornecedor, tá bom? Esse saldo vem caindo, que pode refletir aqui tanto perda de qualidade de crédito da companhia, quanto simplesmente o enxugamento dessa política aqui, né? Ou seja, de tomar menos esse tipo de financiamento, que muitas vezes costuma ser mais caro, né? Se financiar com o fornecedor, às vezes é mais caro do que se financiar com os bancos. Agora eu vou passando para as dívidas aqui. Primeiro, empréstimos e financiamentos, né? Custo médio está em torno de DI mais 1,6, com amortizações concentradas em 26, 27. Debêntures, custo médio também nessa mesma faixa, DI mais 1,65, com amortizações concentradas aí em 26, 27, 28. Tá? Obrigações por aquisições, que é outra grande conta relevante aqui, né? Tem aumentado no curto prazo, né? Ou seja, a conta dos M&A está chegando. Tem um saldo total, né, quando a gente considera curto e longo prazo, de 740 milhões, sendo 222 milhões no curto, e referente às aquisições realizadas, né, são corrigidas pelo DI, tem um cronograma de amortização concentrado também em 26, 27. Tá? E a outra conta relevante aqui, talvez no curto prazo, né, um pouco menor, mas tem ficado grande no longo, que é o passivo de arrendamento, que responde ao aluguel de terrenos logísticos, escritórios, equipamentos e veículos que a companhia utiliza no dia a dia. Tá bom? O saldo total aqui é de 461 milhões no 3T25, sendo que cerca de 100 milhões aqui estão no 3T25. Observação aqui, empréstimos, debêntures, obrigações de aquisições e passivo de arrendamento entram no conceito de dívida ampliada, analisado abaixo no relatório. Tá bom? Vamos passar agora para o ativo não circulante. Aqui no ativo circulante, primeiro, a conta mais relevante é o intangível, né, com 2,6 bilhões mais ou menos. Ele é representado quase todo aqui, 1,67, né, a maior parte, por ágio nas aquisições, tá? O valor pago em superior ao patrimônio líquido da entidade que foi adquirida, tá? Tem outro 0,32 bi de software, 0,33 bi de carteira de clientes e 0,17 bi de marcas que estão nessa conta de intangível, tá bom? Observação sobre o ágio, tá? O valor mantido conforme ágio é fundamento econômico, tá? E de rentabilidade futura amortizado conforme a referida adquirida gere resultado. Tá bom? Então, ela tem que justificar a manutenção desse ágio na auditoria, tá bom? Ou seja, que as entidades de negócio que ela adquiriu vão dar resultado que justifique este ágio na aquisição, e este ágio na aquisição vai sendo baixado conforme vai sendo feito o lucro dessa entidade. Tá bom? Vamos passando aqui. Perdão, desculpa, seguindo para o imobilizado, correspondente aqui, imobilizado da companhia corresponde a imóveis, equipamentos, instalações industriais, veículos próprios da companhia, tá? Tem esse saldo de cerca de 500 milhões, tá? Vem caindo aí com a depreciação. Direito de uso é o que corresponde às áreas que ela arrenda, né, do arrendamento. Então, áreas logísticas, prédios comerciais, equipamentos, veículos arrendados, tá bom? Corresponde a esses 410 milhões mais ou menos. E o ativo fiscal diferido, que é outro grande item aqui, corresponde a 671 milhões,
né, a prejuízos fiscais obtidos nos exercícios passados, que a companhia espera utilizar como compensação para a redução do imposto a ser pago em lucro futuro. Observação 1. Na projeção de uso de benefício tributário, registra-se a utilização a partir de 27, ou seja, se ele está utilizando 27, ou seja, ele vai estar lucrando apenas 27, está implícito, tá? Essa projeção que está contida ali no formulário de referência ou na demonstração financeira da companhia. E ainda 2007 ainda é modesto, tá? O maior uso desse volume passa a ser em 28 em diante, tá bom? Ou seja, tá meio que implícito ali que a companhia está esperando, né? Pelo menos por esse, olhando na ótica aqui dessa utilização, que pode ser que seja conservadora, né? Começar a ter lucro só em 27 e o lucro relevante ser a partir de 28, tá bom? Observação 2, 347 milhões de prejuízos não foram reconhecidos como recuperáveis devido à falta de lucratividade suficiente, tá? No horizonte de tempo que é possível recuperar esses créditos aqui. Tá bom? Então, overview rápido, a gente viu aqui que a companhia tem bastante caixa, né, 800 milhões, tem um saldo relevante a receber e estoques, tá? Fora isso, do ativo total deles, o que eles têm é basicamente um grande saldo de ágio, tá aí, intangíveis, direito de usar os equipamentos e espaços arrendados, e também as fábricas, instalações e veículos próprios deles, além de um ativo de tributos que ela espera compensar no futuro, tá bom? De prejuízos passados. Bom, passando agora para o passivo não circulante. Primeiro, empréstimos e financiamentos mais debêntures, tá? Tem um saldo aqui de 2,8 bilhões no longo prazo, com vencimentos concentrados em 26 e 27, como a gente já mencionou. Obrigações de aquisições tem um saldo de 517 no longo prazo, com vencimentos concentrados em 26 e 27 também. E provisões, que é essa conta aqui, né? Ela teve uma elevação, que foi aquela questão do DIFAL, né, que a gente vai mencionar aqui. Teve uma baixa significativa, né, nesse exercício, que foi a transição de perda provável para perda remota no processo relacionado a SMS de FAO, após a decisão do STF, liberando cerca de 300 milhões em reversão de provisão, ficou mantido um saldo de 127 milhões de saldo de provisões tributárias, 95,7 milhões relacionados ao DIFAL. Tá bom? Provisões trabalhistas cíveis representam apenas 15 milhões, além das provisões a cerca de 61 milhões de depósitos judiciais. Tá bom? Há perdas possíveis, né, em processos que não estão provisionadas no montante de 690 milhões. Então, essa é uma contingência relevante que é levar em consideração. Outra questão, passivo de arrendamento, a gente já comentou, né, mas teve um aumento de saldo aqui. Né, esse aumento de saldo pode representar a movimentação de substituição de ativos próprios por arrendados, reduzindo o desembolso de recursos a curto prazo, mas complementando a geração de caixa futura. Tá? Ou seja, em vez de comprar um equipamento, um espaço, a companhia realizou o arrendamento, né? O que evita um desembolso de caixa no curto prazo, mas compromete mais a longo prazo a geração de caixa. Então passando aqui para a DRE, então, iniciando pela análise da receita, separando aqui nas linhas de negócios, né? Primeiro hospitalar e clínicas, depois laboratórios e vacinas, segmento de varejo e segmento de serviços. Tá? Comentando um a um, primeiro hospitalar e clínicas, a gente teve um pico em 24, tá? Com 8 bilhões e meio de receita nesse segmento. Em 25 passou a ter uma queda, tá? Nos últimos 12 meses, devido à racionalização de contratos, onde a companhia passou a priorizar retorno e preservação de capital de giro, tá? Saindo aqui de contratos que eles consideram onerosos, ou seja, em linha com a estratégia, tá? Não foi uma perda de mercado aqui sem querer, foi uma coisa intencional. No segmento de laboratórios, está tendo um crescimento sequencial aqui, todos os períodos, tá? Com grande relevância no total da companhia, tá chegando aqui já quase 1,5 bilhão nos últimos 12 meses. Crescimento tanto nas frentes aqui de materiais pré-analíticos, analíticos para laboratórios, quanto na frente de vacinas, tá bom? Ambos com crescimentos robustos aqui em todos os períodos. Olhando para o segmento de varejo, também a gente tem um crescimento sequencial aqui, com foco da Vivio em vender as marcas próprias, tá? Que ela faz a industrialização. E serviços também ganhou relevância, teve um pico em 23 após aquisições, mas teve uma queda sequencial nos últimos períodos aqui, com perda de contratos devido à internalização de algumas atividades pelos clientes. Tá bom? Bom, olhando para a DRE inteira agora, receita líquida. Então teve esse pico aqui em 24, né? Passou a cair um pouquinho nos últimos 12 meses, com essa racionalização principalmente do principal segmento, hospitalar e clínicas.
Quando a gente olha para custos, ela foi crescendo, né? A margem bruta que teve o pico aqui em 22, né? Ligeiramente caiu em 23, em 24 piorou bastante e tem melhorado um pouco aqui em 2025, nos últimos 12 meses. Quando a gente olha os 9 meses de 25, já está um pouco mais próximo do que era no histórico aqui, tá bom? Fruto aqui das iniciativas de eficiência, etc., que a companhia tem adotado, racionalização de contratos, etc., tá bom? Por isso que a gente separou. Então, isso aqui é só 9 meses de 25, isso aqui é os 12 meses, olhando os 9 meses de 25, mais os últimos 3 de 24, tá? E aqui para trás os anos cheios. Olhando para as despesas, a gente teve um aumento bem relevante aqui de 23 para 24, né? Veio do 280 para 480. Isso aqui eles ficaram com aumento de despesa de pessoal, aumento de despesa de fretes, aumento de outros gastos, tá? Não tem uma abertura para que é esse outros gastos, então a gente ficou, né, nisso mesmo. Últimos 12 meses teve um ganho de eficiência aqui, né? Então caiu aqui razoavelmente bem. Vamos ver como é que performa no ano cheio de 25. Quando a gente olha para outras receitas, a gente tem um efeito aqui da reversão do DIFAL, né, que a gente falou, que gerou impacto positivo nessa rúbrica de 200 milhões. Então, esses números aqui estão influenciados, tá? Então, afetando aqui bastante o lucro dessa DF. E por último aqui, provisão, né? PDD, em 24 a companhia realizou provisões não recorrentes, uma perda de estoque de 108 milhões e outra no perda de valor do quanto você recebeu, no valor de 110 milhões. Primeiro devido a produtos vencidos e avaliados, a segunda devido ao aumento do inadimplência vis-à-vis o histórico que a companhia considerava, tá, para realizar a PDD. Olhando aqui a parte 2 da DF, então, partindo aqui já do EBIT, onde a gente parou no slide anterior, para frente aqui a receita financeira teve uma melhora robusta aqui, né, mas isso aqui tem dois efeitos, tem o impacto da reversão na provisão do DIFAL, que tem um efeito positivo de 114 milhões nesses dois períodos, e, além disso, também tem um programa de recompra de debêntures que gerou um resultado financeiro aqui de 105 milhões nessa rúbrica também, tá bom? Do lado da despesa financeira, elas se mantiveram altas, tá? Com aumento de juros e alto endividamento da companhia, já chegando aqui a cerca de aproximando 1 bilhão nos últimos 12 meses, tá bom? Lucro em 25, então esses 96 milhões aqui de lucro líquido. Aqui, além das provisões de estoques efeito não recorrente devido à reversão da provisão do DIFAL, provisionada em 24, e o prejuízo em 24, esse daqui, né, foi basicamente provisão de estoques e contas recebíveis que a gente já mencionou no slide anterior, e também outros efeitos não recorrentes aqui, como custos não recorrentes do M&A, de 368 milhões, provisão do ICMS de FAO, que realizou em 24, reverteu parcialmente agora em 25, de 432 milhões, provisão em baixa de operações logísticas, de 264 milhões, e outros ajustes representando 107 milhões. Então, tudo isso não recorrente, mas gerou aí um lucro, um prejuízo contábil de 1,4 bi. Partindo agora para o fluxo de caixa, aqui primeira visão resumida, tá? Olhando bem macro aqui para o fluxo. Então, primeiro, fluxo de caixa das atividades operacionais, a gente vê que ela foi bem ruim em 23, né? Menos 900 milhões. Recuperou aqui em 24, né? E nos últimos, quando a gente olha 12 meses, ainda está negativo aqui, né? 400 milhões, mas olhando os 9 meses de 25, já tem 105 milhões. A gente considera ainda tímido, tá? Uma geração desse tamanho, quando a gente olha os compromissos aí do balanço da companhia, os compromissos de não só de investimento, né, que é um pouco menor, mas principalmente os financeiros, tá bom? As obrigações de pagamento de M&A, obrigações de arrendamento, obrigações financeiras relacionadas a dívidas e debêntures, tá? Quando a gente olha para os investimentos, consumo de caixa vem ocorrendo aqui, né, essas linhas, vem diminuindo também, tá? Com conclusão de investimentos em centros de distribuição, tá? Para aí otimizações logísticas, fábricas e sistemas que a companhia vem implementando, tá bom? Então, pelo menos nessa rúbrica aqui, teoricamente o pior já passou, tá? Quando a gente olha aqui agora, primeiro olhando aqui, né, comparando, quando a gente junta os dois, coloca o fluxo de caixa operacional menos os investimentos,
a gente vê que está tendo um prejuízo, né? Em nenhum período ela gera resultado positivo, nem em 25, onde ela conseguiu finalmente aqui ter esse geração de caixa operacional. Todo esse caixa foi consumido aqui com a atividade de investimento, ou seja, a companhia não está gerando caixa quando a gente considera os investimentos que ela está fazendo, tá? Tá tendo que drenar a caixa, tá bom? Então isso vai ser drenado aí, tanto na diminuição da posição de caixa ou tomada de novos financiamentos, seja com acionistas, seja com o, os credores aí de dívida, tá? Então, tivemos aqui então financiamentos que ocorreram em 23 e 24, tá? Principalmente aqui, se eu não me engano, 23 foi injeção de capital, tá? Teve uns 700, 800 milhões que foi injetado. 24 foi tomada bastante dívida com o mercado. E nos últimos 12 meses já tem começado a ocorrer aqui um repagamento. Tá bom? Esse repagamento gerou aqui uma variação de caixa, tá bom? Consumo de caixa. E aí, aquele efeito que a gente viu, né? A redução do saldo de caixa aí de 1,1 bilhão para cerca de 800 milhões já. Tá bom? Passando agora para mais detalhe, análise de caixa operacional, parte 1. Tá? A gente está olhando primeiro o caixa gerado nas operações, depois a gente vai olhar aí operações do capital de giro e aí incluir também impostos e juros pagos para a gente ver a geração de caixa da atividade como um todo. Tá? Então, o caixa gerado nas operações caiu fortemente aí em 24, com pior nos resultados e mostra ligeira recuperação já em 25, né? A gente está falando dessa linha aqui. Tá? Depreciações e amortizações, parte significativa do resultado atribuível ao tal efeito, que não consome em caixa. Tá? Então, isso daqui. Correção monetária, juros e outros financeiros, sobre que influenciam fortemente o resultado, e veremos que consomem caixa robusto mais para frente, mas também é retirada nessa parte do fluxo. Tá? Tudo isso aqui. Tá? Provisões e outras recorrentes, rubricas que impactam muito o resultado de 24 e que também não têm efeito caixa. Tá? Provisões, impairment, provisão, tudo isso aqui. Tá bom? Olhando aqui a parte 2 do fluxo operacional, então o caixa gerado nas operações, como a gente viu aqui, ele fica um nível razoável, né? Mas quando a gente vai considerar aqui a variação dos ativos passivos, variação do capital de giro e os outros, aqui os juros pagos e imposto de renda, o fluxo de caixa total das atividades operacionais fica bem ruim. Tá? Então vamos lá. O que está acontecendo? Contas e receber estoques. 23 a gente teve um forte impacto de constituição dessas contas e nos períodos seguintes temos observado oscilações com 25 representando um recebimento de aproximadamente 200. Tá? Contas e receber estoques, então drenou bastante caixa aqui, ou seja, boa parte desse resultado aqui que a companhia teve não foi recebido, né? Foi incluído nas contas a receber estoques. E aí, em 25, últimos 12 meses a gente já está últimos 12 meses, não, em 25 meses, nos 9 meses a gente está vendo já um pouco de redução desses saldos e recebimento desses valores, tá? Tem subsidiado aí um pouco de geração de caixa. Fornecedores, a companhia tem realizado pagamentos robustos nessa rúbrica, tá? A gente considera aqui tanto fornecedores quanto fornecedores de reverse factoring, tá? Então aqui a gente vê que ela reduziu os pagamentos e praticamente zerou essas dívidas aqui. E no fornecedores também tá reduzindo saldos e reduzindo pagamentos. Quando a gente vem para outros, a gente vê que o pagamento de juros é bem relevante. Né? 24 foi 400 milhões, só nos 9 meses de 25 já está chegando nesse patamar, tá? 385. Quando a gente olha para os 12 meses, tá? A gente quase 500 milhões, tá? De juros pagos. Tá bom? E por isso aqui, né, principalmente pelos juros, aqui, esse efeito de formação de balanço, que a gente está vendo que o caixa das atividades operacionais tem ficado bastante aquém aqui do que a companhia está precisando. Tá bom? Passando para a parte 2, então a gente tem aqui o fluxo das atividades operacionais que a gente já falou. Vamos analisar aqui para baixo atividades de investimento. Tá? Bom, primeiro, aquisições de mobilizado e intangível. Tá? CAPEX, a companhia tem reduzido desde 2023 com o fim de investimentos realizados em fábricas. A expectativa é que mantenha ainda mais baixa nos próximos exercícios. Tá? Fábricas, centros de distribuição e sistemas implementados. Tá bom? Isso que a companhia realizou nos últimos períodos, agora está diminuindo.
E o que tem acontecido? Na caixa de investimentos, rubrica pouco relevante aqui, porque ela considera movimentações e aplicações financeiras, tá? Então a gente considera isso algo que não deveria estar aqui. A gente quer ver o caixa total, não variação em aplicação. Então a métrica que como eu engana, por isso que a gente fez aquele ajuste quando a gente olhou o fluxo resumido, tá bom? Porém, dá para notar aqui que quando a gente considera atividade operacional mais só o CAPEX, há um consumo de caixa das atividades operacionais, tá? Mais o CAPEX, tá? Sem contar ainda repagamento de financiamentos e remunerações de acionista, ou seja, depois de investimento não está gerando nenhum caixa e quem dirá pagar dívida e pagar acionista, tá bom? Parte 3, então, olhando o fluxo de caixa de financiamento, aqui os comentários, basicamente o follow-on que aconteceu em 23, né, 778 milhões de injeção de capital na companhia, captações líquidas que ela realizou aqui em 24, tá? Cerca de 550 milhões injetado na companhia nesse ano, e tem conseguido aqui, né, com diminuição da posição de caixa dela, realizar repagamento de dívida já em 2025, principalmente com um pouquinho aqui com a gente olha captações líquidas, né, 18 milhões, mas principalmente aqui com essa conta de recompra de debêntures, tá bom? Outro item que drena a caixa aqui é o pagamento dos M&As, tá? Que são essas linhas aqui, tá bom? Já dando 50 milhões em 25 e tem aí, como a gente falou, 740 mais ou menos milhões de saldo ainda a pagar, tá bom? Agora, passando aqui para o endividamento, como a gente falou, a gente não considerou só dívidas com empréstimos, financiamentos de debêntures, né, que é essa linha aqui, mas a gente considerou também obrigações de M&A, passivo de arrendamento, no que a gente considerou num conceito de dívida ampliada, tá? E a gente calculou aqui dívida bruta e dívida líquida ampliada, tá bom? Como a gente vê aqui, dívida bruta ampliada está chegando em 4,8 bilhões e a dívida líquida ampliada já chegou em 4 bilhões, tá bom? Quando a gente pega o EBITDA ajustado e com todos os ajustes que a administração da companhia entende serem razoáveis, a gente chega numa alavancagem aqui de cerca de 6 vezes. Quando a gente desconsidera obrigações de M&A e passivo de arrendamento, esse índice cai para 4 vezes, tá bom? E aqui, além desse patamar ser elevado, a grande questão é que isso está concentrado no curto prazo, tá? Então, olhando aqui para o cronograma, aqui 25, a gente está olhando 3T25, tá? Então, 25 só tem 3 meses, tá? Já passou, o balanço não foi reportado ainda, mas tinha ainda 400 milhões para amortizar naquele período. Ou seja, tem uma expectativa aqui, como não foi anunciado nenhum refinanciamento, tem uma expectativa de que tenha consumido bastante caixa e que o caixa do final de 25 seja bem baixo, bem mais baixo do que o 3T25, tá? A não ser que a atividade aí tenha tido uma explosão de geração e que mude esse cenário, tá bom? Olhando para 26, 27, 28, a gente vê que os saldos aqui a pagar de todas essas dívidas, né, da dívida ampliada, totaliza aqui cerca de 1,2 bilhões em 26, 1,1 bilhão em 27 e 1 bilhão e 50 milhões em 28. Tá caindo aí para 900 milhões em 29 e depois bem mais baixa. Ou seja, os próximos 3, 4 anos a companhia está com bastante dívida para pagar, tá? E, assim, dificilmente ela vai gerar caixa para pagar isso. O cenário mais provável é que ela precise refinanciar essas dívidas e há um cenário aqui onde ela pode precisar de uma injeção de capital dos acionistas para que consiga fazer essa renegociação com os credores, tá bom? Passando aqui agora para entender a sensibilidade a juros, né? Como a companhia tem muita dívida, uma queda de juros tende a beneficiar bastante o resultado dela, tá? Então, o que é? Esse aqui está no próprio balanço da companhia, então é uma análise realizada por eles, tá? A gente só está expondo aqui. O que nós temos aqui? Ele considerou tanto os ativos que ele tem exposto ao CDI, quanto os passivos expostos ao CDI, que são empréstimos, debêntures e as obrigações de aquisição de investimento, tá? O saldo aqui, saldo exposto líquido é de 3,7 bilhões mais ou menos, tá? O que ele considera como cenário provável, como estimativa da companhia, tá? Considerando um custo DI médio para os próximos 12 meses de 13,28% ao ano, tá? Então, isso dá esse cenário provável aqui, que dá uma despesa líquida, já considerando o caixa que ela vai ter rendendo essa mesma taxa, de 490 milhões, tá?
Quando a gente faz um cenário de queda, ou seja, o DI caindo 25% para cerca de 10% ao ano, essa despesa cai para 366, ou seja, tem uma redução aproximada de 122 milhões. Tá? Então, 122 milhões é o lucro adicional que ela tem, caso o DI caia 25% desse cenário aqui, né? Ou seja, que ele vá da projeção aqui de 13 para uma projeção de média de 9, de 10. Hoje ele está em 15, então ele vai ter que cair bastante para, na média, ficar em 9 nos próximos 12 meses. Contando, inclusive, que isso aqui era do 3T25, né? E hoje, já janeiro, final de janeiro de 26, a gente ainda está com 15% na taxa. E no cenário de queda de 50%, uma queda bem brutal aqui no CDI, onde ele ficaria na média em 6,6, que a gente pode considerar a longo prazo aqui, né? Teria uma queda de 240 milhões na despesa financeira líquida da companhia. Tá? Ou seja, melhorando ali diretamente o lucro e geração de caixa da companhia. Passando agora para as considerações finais, o que a gente tem de como potencial, tá? Começando aqui pelo lado esquerdo, que é o lado dos upsides, tá? O que poderia destravar valor aqui na companhia. Primeiro, estratégia de ecossistema se traduzindo em cross-sell e ganhos de escala, não apenas em complexidade operacional, tá? Então, efetivamente trazer valor com cross-sell e ganho de escala e eficiência de todas essas M&As, de todo esse aumento de escala que a companhia teve nos últimos anos. Que as iniciativas tomadas aí pela administração, ou seja, a racionalização de contratos, otimização de estoques, de fretes, de capital de giro, realmente resultem numa melhora robusta da geração de caixa e lucratividade. Está virando um pouco o jogo aqui do lado operacional. Outro fator, que as quedas de taxa de juros ocorram, né, e sejam associadas a uma melhora na geração de caixa da companhia, que permitam desalavancagem posterior ao retorno à distribuição de dividendos. Tá? Outro upside, serviços, dados e logística virem plataformas de monetização. Então, se a companhia passe a conseguir não só operar bem o seu sistema, mas aproveitar dados, tá? e logística para monetizar mais essas frentes dentro da companhia, que é uma tendência que tem potencial, né? Mas que não tem pouca realidade hoje em dia ainda, mas que tem potencial aí no setor de saúde. Próximo é a renegociação de dívidas que tire pressão de curto prazo, tá? Dando tempo para a administração release turnaround, tá? Que implemente suas frentes, suas estratégias, realize cross-sell, opere os ganhos de escala e realize esse turnaround sem essa pressão de dívida de curto prazo. E o último upside é uma emissão de novas ações, né? Que não seja tão brutal, seja mais branda, mas que em linha ali, com essas outras iniciativas, né, com um turnaround operacional, conseguir enfrentar aí os vencimentos de dívida, né, e renegociações e acelerar o retorno da companhia a um cenário de criação de valor e não de destruição. Tá bom? Então, tá tudo meio relacionado aqui. Tá? Tudo muito depende desse turnaround e muito depende da renegociação da dívida. Tá? Passando para o lado direito, lado do downside, o que pode acontecer que pode piorar bastante para a Viveo, tá? Caso a escala dela não se traduza em ganhos de escala, ou seja, ela não consiga absorver as eficiências, mas continue tendo uma complexidade operacional alta e ineficiência gerencial, ou seja, não consiga baixar custos, não consiga baixar SG&A ou eventualmente até aumente, tá? Negociações para referenciamento da dívida resulte em aumento de custo financeiro, tá? Comissões gordas para bancos de investimento, que com certeza vão cobrar caro, dada a situação da companhia, e aumento de spreads para os credores finais, tá? Os devedores das debêntures, das dívidas, ou né, condições financeiras mais apertadas para a companhia, como travas adicionais de recebíveis, adicionais de garantias que coloquem mais ainda a corda no pescoço da companhia. Tá bom? Ou mesmo condições de prazo aí que não sejam suficientes e precise de renegociações sequenciais, tá? Que só vai piorando as coisas. Outro cenário de downside, não haja melhora na geração de caixa de curto prazo durante o período de renegociações, que viabilize perspectivas de repagamento futuro da dívida. Então, os próximos trimestres vão ser essenciais, tá? Para mostrar para os credores que a coisa está realmente virando, tá? Para garantir aí spreads melhores, condições melhores. E outro downside é a diluição dos acionistas com novas gestões de capitais a preços baixos para enfrentar os vencimentos de dívidas e renegociações.
tá? Que seria o pior cenário aqui para os acionistas atuais que compraram a companhia no IPO, aí nos anos de glória, que seria uma diluição muito alta num, num período que a companhia está passando por dificuldade, né? E perder muito valor, aí ser bem diluído devido à solução final não ter sido um turnaround operacional, mas ter sido uma injeção de capital, tá? Para uma posterior turnaround. Tá? Esse seria um cenário ruim. Outro cenário muito ruim é que seria eventual pedido de recuperação judicial, tá? Caso a renegociação das dívidas não seja possível aqui em 26 e 27, tá? No curto ou médio prazo. E por último, manutenção ou elevação da taxa de juros ao longo de 26 pode pressionar ainda mais o fluxo de caixa da companhia e piorar a situação, tá bom? Agora nas considerações finais, esse aqui, vamos ler junto tudo, porque aqui a gente resumiu e ficou bem bacana, tá? Então a Viveo possui uma posição estratégica no setor de saúde, operando mercados estruturalmente crescentes, tá? Como a gente viu, mercados que crescem bastante historicamente e têm boas perspectivas futuras, com um ecossistema difícil de replicar no curto prazo, tá? Combinação entre distribuição, indústria, logística e serviços cria oportunidades reais de cross-sell, ganhos de escala e diferenciação junto a clientes institucionais. Tá? Então, realmente, ela tem uma posição interessante de mercado aqui, apesar que está num mercado que está pouco sujeito aqui a vantagens competitivas. Tá bom? Entretanto, o ciclo agressivo de aquisições que ela fez nos últimos anos elevou substancialmente a complexidade operacional, tá? A alavancagem financeira e a volatilidade dos resultados, tornando a geração de caixa o principal ponto de atenção. Os resultados recentes mostram que, apesar dos avanços operacionais, a companhia ainda não gera caixa suficiente para sustentar seu perfil de endividamento, tá? Sem renegociações relevantes. Tá? Então, a grande questão aqui vai ser essa renegociação de dívida. O balanço patrimonial permanece pressionado por elevação de volume de dívida com vencimentos concentrados no curto e médio prazo, presença significativa de ágio e ativos intangíveis sujeitos à revisão de valor, contingências relevantes, ainda que parcialmente mitigadas por causa de ressarcimento em aquisições passadas. Tá? O sucesso da tese da Viveo está condicionado a alguns fatores críticos, então, execução disciplinada da estratégia de eficiência operacional e seletividade de contratos, ou seja, ela realmente conseguir virar o jogo do ponto de vista operacional, recuperando então a geração de caixa operacional de forma consistente, que ela renegocie o passivo financeiro em condições economicamente viáveis no curto e no médio prazo e que o ambiente macroeconômico seja mais favorável, especialmente no que se refere à taxa de juros. Tá bom? Na hipótese que seja mantida a combinação de geração de caixa fraca, juros elevados e retenções de crédito, pode levar a uma diluição acionária relevante ou a um evento de estresse financeiro, inclusive reestruturações mais profundas. Tá bom? Então, dessa forma, a Viveo não se caracteriza como um ativo defensivo ou previsível, mas sim uma tese de turnaround de alto risco, tá bom? Cujo retorno potencial depende diretamente de capacidade de administração em cometer escala, em complexidade, em eficiência, caixa e rentabilidade sustentável. Tá bom, pessoal? Se assistiu até aqui, por favor, deixa um like, siga o canal, coloque as dúvidas nos comentários. Lembrando aqui que essa apresentação tem o único objetivo de fornecer informações, tá? Gerais e educacionais sobre a companhia para fins estritamente informativos. As opiniões e análises para essa aqui são baseadas em dados publicamente disponíveis e refletem nossa visão na data dessa apresentação, sendo sujeitas a alterações sem aviso prévio. Tá bom? Isso não configura uma recomendação de investimento ou uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender qualquer tipo de título ou instrumento financeiro. Tá bom? Nem configura assessoria de investimento para nenhum fim